Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade, o nosso programa de entrevistas que deixa você ligadinho a tudo que acontece aqui no campus da USP de Bauru. E no episódio de hoje vamos falar da FMBRU, a Faculdade de Medicina de Bauru da USP. Agora, no mês de março, a unidade de ensino completou 2 anos e por isso vamos trazer aí um balanço desse período e também saber quais os próximos passos da faculdade. Criada oficialmente em 19 de março de 2024, a FMBRU oferece atualmente a graduação em Medicina com 60 vagas, além de pós-graduação, residências e demais programas de extensão. A faculdade está bastante integrada ao Hospital das Clínicas, o HC Bauru, que tem sido cada vez mais utilizado como campo de formação e treinamento dos estudantes e profissionais. Apesar da criação oficial da FMBRU em 2024, o curso de Medicina da USP Bauru nasceu em 2017, então vinculado à FOB, e formou sua primeira turma de médicos em 2023. E para a gente falar mais sobre esses 2 anos da FMBRU, estou aqui com o professor José Sebastião dos Santos, que é o diretor da Faculdade de Medicina. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço a lembrança, do 2º aniversário da FMBRU. Professor, para a gente partir aí do início, eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação mesmo. O que o senhor entende aí que deu certo, que deu errado, que precisa evoluir desses 2 anos? Qual que é a avaliação geral do senhor de 2 anos da FMBRU? Olha, eu acho assim que no âmbito da universidade deu certo com uma velocidade até além da que eu esperava. Então foi muito bem no âmbito da universidade. E eu acho que a grande agenda nossa agora é fazer realmente essa rede de cooperação, que qualquer unidade de ensino que lida com saúde precisa ter, com os serviços que a gente chama do Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde, é bom esclarecer, não são apenas os serviços mantidos pelo poder público, são serviços filantrópicos e também privados. Tudo isso está dentro do Sistema Único de Saúde. E o pessoal que me conhece, fala, poxa, mas você sempre trabalhou exclusivamente no serviço público, que é o Hospital das Clínicas, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu falei, mas Bauru é diferente. Nós estamos num outro momento e aqui a gente precisa fazer realmente uma rede de cooperação com todos os serviços. Por quê? O egresso, tanto o estudante quanto o médico residente especialista, ele vai trabalhar nesses 3 locais ou preferencialmente em um deles. Então o contexto é diferente, é bom ele ter uma vivência em serviço exclusivamente público, filantrópico e privado, Mesmo nas escolas mais tradicionais, como São Paulo e Ribeirão, já tem acontecido isso, do estudante e o médico residente, e o professor também, o pesquisador, olhar para a oferta de saúde feita nesses 3 cenários, porque eles têm características próprias e você tem inspiração aí, tanto para a formação quanto também para a pesquisa e para a inovação. Então eu acho que a grande agenda é essa, porque no âmbito da universidade a gente praticamente estruturou tudo e agora nós vamos entrar naquela rotina de aperfeiçoar os recursos, os processos, e isso está no radar também. Por exemplo, nós estamos terminando o nosso projeto acadêmico, que talvez seja a última peça que falta aí na faculdade, porque o projeto acadêmico dá um norte para a instituição, para os docentes, para o departamento, Então isso a gente finaliza agora e está previsto assim, que eu acho de novo no projeto acadêmico, a constituição de um conselho consultivo. Isso é uma novidade talvez, para as unidades da USP, você tem um conselho consultivo com lideranças de educação, de saúde e também da sociedade civil. É interessante porque Bauru tem muita gente que é da sociedade civil, que está muito atento ao que está acontecendo aqui. Eu vejo a própria imprensa, o pessoal do comércio, da economia, talvez até mais do que o próprio governo municipal. Eu sinto que o governo municipal precisa dialogar mais conosco, porque ele pode se aproveitar muito do que vem da faculdade e do próprio Hospital das Clínicas. Então a novidade vai ser um conselho consultivo, espero que o Poder Central da USP aprove
esse recurso, que eu acho que é super importante para a faculdade. Uma outra novidade aí que eu acho que vai ter no nosso projeto acadêmico é a constituição de um centrinho, né, para manter a memória do centrinho, e também desenvolver a pauta do centrinho. Esse centro deve ser interunidades, envolvendo o FOB, né, com os cursos de odontologia, fono e a própria medicina, e também um centro de simulação, porque a simulação, desde o início, ela foi instalada aqui e é uma estratégia super importante, tanto para quem está em formação, na graduação, na pós-graduação, e também para os profissionais já formados. Você precisa, de vez em quando, vir e atualizar as suas práticas num centro de simulação. Esses 3 pontos que o senhor disse. A questão do Conselho Consultivo, eu acredito que ele tem muitas peculiaridades do modo como o curso nasceu, né? Porque o senhor citou alguns poderes da cidade e esses poderes também tiveram uma grande participação nisso, né? Agora, essa questão do centrinho, seria uma espécie do modelo como é o INCOR? É um centro dentro da faculdade? É um centro dentro da faculdade. E seria aproveitando aí o HRAC, exatamente, o tipo legado do HRAC, né? Para cuidar das anomalias crâniofaciais e das deficiências auditivas. É nuclear esse pessoal que está no Hospital das Clínicas, está na faculdade, está na FOB, mas que lida com essa temática. Então, acho que tem um centro para organizar isso em termos de atenção à saúde, de pesquisa, de inovação, de especialização. Eu entendo que é importante. Esqueci o terceiro, eu falei que eram 3, né? Era o SEX, né? O centrinho, simulação, não 4. O Conselho Consultivo, e a faculdade precisa se associar a fundações, né? Eu já falei aqui, acho que mais de uma vez, que foi uma pena. Quando eu vim aqui a primeira vez, teve uma ruptura do HRAC com a FUNCRAF, que era uma fundação de apoio, né, que hoje é uma organização social de saúde. Isso é muito importante. A faculdade está associada a fundações para desenvolver projetos de pesquisa, educação, extensão. Então, nós podíamos constituir uma fundação, mas isso é muito complexo. A gente tem que aproveitar o que a cidade e a região têm. Então, nós temos feito aí conversas nesse sentido com a própria FUNCRAF, com a FUNBEU, né, que ela é mais voltada, pelo que eu percebo, para a questão da educação e da pesquisa. Também temos falado com a Sorri nesse sentido, porque hoje o modelo que os governos adotaram é que ele faz a regulação do serviço de saúde, mas a gerência é feita por organizações sociais de saúde. Haja visto o próprio HC, né? Ele é gerido por uma fundação que foi organizada pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e que se organizou como OS, Organização Social de Saúde. Então, eu acho que esses 4 itens estarão no projeto acadêmico, e a gente tem conversado muito internamente com os docentes. Eu acho que é uma percepção aí bem consensual que isso precisa fazer parte do nosso projeto. Professor, no discurso da solenidade de aniversário da FMBRU dos 2 anos, né, o senhor falou que hoje a faculdade já tem consolidada 3 escolas. Explica para mim o que são essas 3 escolas que existem hoje dentro da FMBRU. É meio simbológico isso que eu disse, mas assim, nós temos assim, as 3 dimensões que qualquer faculdade de medicina precisa ter para ela ter o que a gente chama de um ecossistema saudável, né, e que atende aos objetivos que a sociedade espera de uma faculdade de medicina. Então ela precisa formar médicos. Eu acho que isso a gente, né, conseguiu, já formamos 3 turmas. Graduação, isso graduação. Está escrito aí na graduação. E fiquei muito feliz e até surpreso com o desempenho dos nossos egressos do ano passado, né, porque tiraram nota 5, o reitor até brincou comigo, né, falou, a USP é 15, porque 5, 5 e 5. Mas é que os nossos alunos, os nossos estudantes, eles são também, eles passam por um processo seletivo muito pesado, né? Então, de certa forma, a gente tem mentes privilegiadas aqui no curso e eles aproveitam tudo, né? Eu vejo que eles aproveitam muito o campus, né? Organizam muitos eventos, quer dizer, tem um currículo paralelo muito, muito intenso aí. E por iniciativa dos próprios estudantes. Eu fico impressionado, né? Esse
Congresso Médico Acadêmico de Bauru, eu já tive algumas vezes aqui, eu fico impressionado com a capacidade de organização deles e com o foco, né? Então, muito interessante. Então, a graduação eu acho que está mais ou menos, né, encaminhada. Aí depois tem a pós-graduação sensu lato, que esse foi a nossa grande batalha do segundo semestre do ano passado, que são as residências médicas. Não adianta formar médicos, nós precisamos realmente assim, amadurecer essa formação. E amadurecimento da formação, ela vem na residência médica, né, fazer mais 4 e às vezes 7 anos, a depender da especialidade que você escolhe. Então, falar é muito tempo, mas eu vejo o egresso que sai depois de 7 anos fazendo especialidades e subespecialidades. Ele sai com uma maturidade que é impressionante. E a capacidade de resolver tecnicamente, eticamente, socialmente, quer dizer, é uma pessoa muito diferenciada. Então, conseguir as residências que nós chamamos as residências médicas estruturantes, eu acho que foi uma grande vitória, né? Nesse sentido, eu contei muito com a colaboração aí do professor Cristiano, das comissões de cultura e extensão, a Priscila, né, ajudou, foi um trabalho intenso e extenso. Mas conseguimos agora 15 programas, até além do que eu também imaginava. Então temos as residências básicas, né? Medicina de família, clínicas médicas, cirurgia, pediatria, ginecologia, urgência e emergência, até oftalmologia, né? Tivemos um apoio fantástico aí da cidade para montar oftalmologia, neurologia. A ideia era eu ter o mesmo número de formandos e o mesmo número de vagas para a especialidade, que nós chamamos de residente número 1, né? Porque o programa dura 2, 3, 4 anos, a depender do programa. E a gente conseguiu isso, quer dizer, nós formamos hoje 60, né, é o que está dado, e nós vamos já ter 64 vagas de residência médica. E esse conjunto, graduação, residência médica, porque na graduação você começa a fazer a iniciação científica, aí na residência médica você adquire uma maturidade profissional, geralmente daí sai profissionais interessados em fazer pós-graduação, sensu estrito, que a gente chama. Que seria a terceira escola, que é o mestrado e o doutorado e o pós-doutorado. Então são aqueles profissionais que olham para os problemas e eles falam, olha, essa solução aqui, ela pode ser modificada, ou eu posso ter uma solução, ele pode inovar, né? Que é a pesquisa com inovação. E aí nós aproveitamos então o legado do HRAC, que era o programa de pós-graduação de Ciências da Vida e Reabilitação, que já existia. Ele migrou para a faculdade e aí eu também tenho que render um tributo aí aos que conduziram o programa, personalizado aí na professora Ive, e esse programa passa de 5 para 6. Então assim, é uma conjunção astral que você praticamente não vê, né? Então com 2 anos... eu falo que a faculdade ela já anda, já fala, ela já pensa, tá certo? Ela planeja o futuro, e por isso que eu falei, foi assim, superou as expectativas, né? E agora nós estamos numa fase boa, também estamos contratando professores, né? Esses 2 meses nós contratamos 7 professores, e já está tudo programado. Por quê? Porque quando o projeto foi pensado lá em 2014, foi pensado no contexto da crise financeira da universidade. Nós vamos ao governo do estado para ele assumir a parte de atenção à saúde por meio do Sistema Único de Saúde, que é isso que está dado na Constituição de 88, e a universidade, ela corrige rumo, ela faz o papel dela, que é formar mais profissionais qualificados para esse sistema. Então foi uma divisão de tarefas e que eu acho que o projeto... 10 anos depois ele fechou assim com um bom desenho, né, um bom delineamento, e eu acho que estou muito satisfeito assim, com a estrutura que já se consolidou, né? Eu acho que agora é mais mesmo ir acrescentando, ajustando, desenvolvendo. E eu percebo também que tem um grupo de servidores e de docentes assim, muito antenado, muito em convergência com esse DNA da faculdade, né?
E eles entenderam que é uma faculdade distinta das outras duas e que tem uma inserção, um jeito de se desenvolver próprio. E isso também é visto pelos docentes titulares que ficaram na nossa congregação, né, da Faculdade de Medicina de São Paulo e Ribeirão. Eles já vieram aqui e eles falam, é diferente e é muito empolgante, né, porque é diferente e é novo também. Então, estou assim, muito confortável de dizer que esse segundo ano de aniversário está muito aquém realmente das expectativas. A caçulinha passou de ano, então. Passou de ano. Está muito além das expectativas, desculpa. Passou de ano. É uma caçulinha que ela já tem aí uma vida, né, própria, tem personalidade, vamos dizer assim. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já falando sobre a FMBRU, Faculdade de Medicina de Bauru da USP. Estamos de volta com Ligado na Universidade, recebendo hoje o professor José Sebastião dos Santos, diretor da FMBRU, a Faculdade de Medicina de Bauru da USP. Bom, professor, no bloco anterior o senhor falou um pouquinho sobre essa questão dos parceiros, né, desse ecossistema de parceiros. Isso ficou muito claro lá na solenidade de aniversário, né, vários parceiros ali. Foi bastante legal também que vocês deram lugar de fala para esses parceiros, né, cada um falou um pouquinho ali da relação com a faculdade, do seu serviço. Queria que o senhor comentasse um pouquinho disso, dessa relação que não é desses últimos 2 anos apenas, né, professor? Isso começa desde lá, quando o curso foi criado em 2017, né? Alguns parceiros já foram sendo ali atraídos aqui para a faculdade. Queria que o senhor comentasse isso, inclusive parceiros que não são só de Bauru, né, professor? Isso tem parceiros regionais envolvidos também, né? Não, eu acho que nós temos parceiros aí que estão no álbum de figurinha da faculdade desde o início, né? A própria FOB, quer dizer, na época a FOB, personalizada pela professora Cidinha, é que permitiu que por dentro da universidade esse sonho antigo fosse resgatado. O professor Zago, sem dúvida, teve uma importância fundamental. Depois, claro, o professor Carlotti que acabou criando a própria faculdade, né? Eu acho que então eu acho tanto a FOB quanto a USP fez uma leitura política do que se dava para fazer naquele período, naquela conjuntura. E então eu acho assim, a FOB e o Centrinho, eles estão aí na origem da faculdade, né? Quer dizer, uma brigando o curso e o outro dando, de certa forma, estrutura, né? Porque a gente usou muito a estrutura do centrinho acadêmica e até assistencial para poder fazer muita atividade da faculdade. E agora é o que eu falei, é você olhar para a cidade e para a região. Melhor fazermos as parcerias na cidade. Fica mais fácil do ponto de vista logístico, operacional, e Bauru é o município polo da DRS, da Divisão Regional de Saúde 6, enfim, né? Então sempre é melhor fazer por aqui. Agora, nem sempre isso é possível, né? A gente tem que ser honesto também. Tem muitos interesses, sim, né? Corporativos, mercantilistas, tá certo? Políticos, que dificultam às vezes as cooperações. Eu dei um exemplo, por exemplo, né, a questão da residência em oftalmologia. Arrumamos um parceiro muito engajado, muito interessado. Mas a gente tem algumas dificuldades com o município de Bauru ainda, né? A ponto de tratarmos essa questão do convênio ainda de uma maneira que não é satisfatória, né? Por isso que buscamos uma alternativa em Agudos, né? E temos ido para outros municípios, como Bariri, tá certo? Duartina, né? E também é interessante ter essa experiência com municípios de menor porte. Então, a partir de agora é isso. Eu acho que a faculdade e o Hospital das Clínicas vai continuar sempre explorando parcerias, né? E isso é um convite mesmo para os serviços de saúde, de educação, enfim, aqueles que lidam com as políticas sociais, se associar à Faculdade de Medicina. Não é só saúde, também tem educação, tem meio ambiente, né?
Tem muita gente que acha que é só atendimento à saúde. Não, tem outros projetos, né? Eu, por exemplo, agora estou conversando muito com a Unesp, que tem um bom curso aqui de ciências da computação. E tem professores lá que lidam muito com inteligência artificial. E nós vamos precisar desenvolver muito a telesaúde, né? Porque ela ainda é uma prática que eu já tenho incorporado há muito tempo, para você ter ideia, há mais de 20 anos. A gente faz telesaúde, mas ela precisa ser mais capilarizada, né? E aí eu acho que essa parceria ela vai se consolidar e nós vamos estar em agudo junto. A ideia é fazer lá uma atenção primária, né, com esses recursos de comunicação e de tecnologia, desenvolver um modelo mesmo, né, em que você forme bem, mas também faz uma boa atenção à saúde e isso seja objeto de pesquisa e de inovação. Então, é isso. Eu acho que tem aqueles parceiros históricos que sempre vão continuar. No caso da FOB facilita agora, porque o professor Rodrigo que assumiu, ele está conosco desde o início aí no curso, né? Fez parte da coordenação, Fez parte da coordenação, então ele tem uma boa compreensão das necessidades e também, eu acho que das vantagens de estar junto, né? Porque eu acho que medicina, odontologia, fonoaudiologia é tudo de bom, quer dizer, você hoje não tem mais de fazer atenção à saúde com um profissional, né? Você precisa de vários especialistas e precisa ter um relacionamento que nós chamamos de interprofissional, né? Médico, enfermeiro, odontólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Então, hoje, você tem clareza que as necessidades de saúde são melhor tratadas quando você tem as múltiplas visões. Isso você também dá uma perspectiva melhor de formação para quem está na graduação, na pós-graduação, e as pesquisas, elas respondem melhor às necessidades da população, quando você tem essas múltiplas visões aí, né? Até jornalista, né? Eu, por exemplo, tenho necessidade de pesquisa que envolve alguma coisa relacionada a jornalismo. Isso é um convite? É um convite. Professor, o senhor sempre fala que a gente, quando pergunta da sede da FMBRU, a sede da faculdade, o senhor fala que é o SUS a sede da faculdade. Mas eu vou perguntar, a sede administrativa, o prédio, ele ficou meio definido que vai ser aqui no campus mesmo, sim, né? Como que está essa questão, professor? Tá bom. É que eu tenho, assim, muito medo de ter uma estrutura assim, a burocracia é um negócio que, né? Sabe por quê? Porque a necessidade de saúde, ela precisa estar acima da burocracia, né? E a necessidade de formação, enfim, o que nós fazemos tem que estar acima da burocracia. Sim. Eu tenho medo de uma concentração excessiva num lugar da burocracia. Isso me angustia um pouco, entendeu? Claro, mas vamos ter uma sede, né? Vai ser aqui próximo, né? Inclusive, vai ficar do lado do hospital, que eu acho bacana, né? Você ter ali essa interface dos servidores com o serviço de saúde, né? Então, isso está dado, né? Discutimos no Conselho Gestor do campus, tem uma área, uma sede aí de cerca de 12 mil metros, para abrigar esse apoio administrativo. Mas lembrar que a nossa grande sede continua sendo o Sistema Único de Saúde. Professor, o senhor falou aí da proximidade dessa futura sede com o hospital. Queria perguntar do HC mesmo. Qual tem sido o papel do HC? O pessoal fala, o HC hoje não faz parte mais do campus, né? Hoje já não é mais USP, mas assim, tá tudo junto aqui, né? Qual tem sido o real papel do Hospital das Clínicas para a FMBRU, professor? Não, fundamental, né? Tanto é que ampliamos muito o programa de residência, o internato, por exemplo, grande parte do internato e dos programas de residência estão acontecendo no HC e vão acontecer no HC. Então, à medida que a gente for ampliando, nós vamos solicitar mais programas de residência. E é o que eu falei, o HC ele tem que ter a sensibilidade, como a faculdade, de ver o que o município e a região precisa e ir organizando. E o município e a região precisam ainda de muitas coisas, né? E eu acho que o HC tem se pautado por isso. E está indo muito bem, né? O professor Júlio está muito satisfeito, a FAEPA também com o desempenho dele junto ao HC, porque é um professor que tem sensibilidade para entender as necessidades acadêmicas e assistenciais e de pesquisa e inovação, né? Claro que não dá para atender tudo, porque nós temos também, patrões distintos, né?
tem a USP, tem a Secretaria de Estado, tem a população. Então são os nossos patrões aí, eles cobram e a gente precisa dar uma modulada nas respostas aí para atender a todos. Mas o HC está indo muito bem, né? Haja visto, sim. O Centrinho tinha cerca de 50 leitos, hoje nós estamos com 137, quase 140 leitos, né? Tem esse projeto de expansão aí, com ampliação de salas cirúrgicas de 6 para 15, serviços de diagnóstico que foram montados, tipo endoscopia, né, ressonância, tomografia, hemodiálise. Quer dizer, tudo isso ajudou o sistema loco-regional e ajudou o que o Centrinho fazia, né? Eu acho que o HC, assim, fundamental. E o HC continua sendo, ele não precisa ser do campus, ele é do povo, né? Assim como a faculdade de medicina também é da população, o campus é da população. Então esse negócio não pertence mais ao campus, eu acho isso assim, até reduzido. Lembrar que a estrutura física foi cedida para a secretaria, né? Mas ela continua extremamente ligada a nós. Eu acho que não devia nem ter cercas internas, inclusive, né? A gente devia transitar com mais facilidade entre as estruturas do campus e também da comunidade. Eu não sou muito adepto a muros e cercas, entendeu? Eu acho horrível, assim, condomínios fechados, né? Isso é uma falsa noção de segurança, proteção. A gente tem que sair e se sentir seguro, né? Porque eu falo, quem mora em condomínio fechado tem uma falsa noção de segurança, porque uma hora ele tem que pisar na rua, né? Ele tem que ir para o lugar comum. Então eu prefiro viver assim, porque eu vivi assim até hoje, já sou velho, e nunca aconteceu nada de muito estranho, muito adverso, né? E formar médico tem que ser assim, entendeu? Aquele médico que entende que ele tem que estar nos vários lugares, em que as pessoas estão, em que o meio ambiente está sendo cuidado ou descuidado, né? E o meio ambiente é o que temos de natural, e tem os bichos também, porque, né, os bichos têm a ver com saúde, têm a ver com doença. Então é isso, talvez alguma coisa muito pessoal, mas eu levo isso muito para a minha vida do dia a dia mesmo. Por isso que eu não fico preocupado com uma sede bonita, com, né, tudo, né, aquele templo. Não precisa de um templo, né? Nós precisamos sim abrigar as nossas atividades, mas o nosso templo, na verdade, é o que eu falo, são os serviços de saúde, esses são os mais importantes. Professor, para a gente finalizar, no bloco anterior o senhor falou da nota 5, né? Essa nota 5 é no ENAMED, né? Que é a principal métrica aí da avaliação dos cursos de medicina. Lembrando, né, que é uma métrica reduzida. Por quê, professor? Porque ela só avalia conhecimento. Tá. Ela não, é o que eu falei, não avalia atitude, comportamento, grandes valores. Claro, você pode, numa avaliação desse tipo, ver se a pessoa tem conhecimento sobre valores, atitudes, comportamento, mas assim, você não mede isso com profundidade. Então, é uma avaliação importante, mas ela não é tudo, né? Você precisa avaliar outras coisas para dizer que uma faculdade de medicina, um curso, ele é saudável. Mas com base nisso, com base nessa avaliação, que a nota foi muito boa, na nota 5, queria que o senhor finalizasse falando para a gente da importância dessa nota, dessa métrica, dessa avaliação geral que o senhor está fazendo dos 2 anos da FMBRU, diante de um contexto hoje que se questiona muito a alta quantidade de cursos de escolas de medicina espalhados pelo Brasil. Inclusive, essa nota fez com que algumas fossem até suspensas, né? As atividades fossem suspensas. Queria que o senhor finalizasse para a gente falando um pouco disso. Apesar de ser uma avaliação reduzida, como o senhor diz, ela mostra que estamos no caminho certo, né, professor? Não, sem dúvida. O que eu falo, assim, não dá para montar um curso da área da saúde, sobretudo uma faculdade de medicina, no improviso, né? Então você vê aqui, a faculdade foi pensada no século passado, foi retomada nesse século, mas demorou 10 anos para, né, sair do papel. E olha que dentro de uma estrutura que tem mais de 90 anos, né?
Então, a USP, ela tem que ter esse cuidado mesmo, porque, de certa forma, ela está nos holofotes, está certo? O ensino público superior, no Brasil, quando você fala, a USP é sempre muito lembrada. Então, ela tem que ser cuidadosa. E por que eu acho que a gente tem esse resultado? Primeiro, porque a gente tem base, né? Tinha aqui, como eu falei, um hospital, então já tinha um hospital. Aí, a FOB, uma ciência básica muito desenvolvida, enfim, um campus, né? E aí as outras duas, Ribeirão e São Paulo, né? De certa forma, cuidando, né? Dando um apoio também. Então, eu acho que essa circunstância é que fala, tudo bem, é uma faculdade nova, tem 2 anos, está começando, né, a raciocinar, mas ela teve muito apoio, tanto do campus Bauru, quanto da própria Universidade Central e das 2 outras faculdades de medicina e outras, né? Quando eu vim para cá, eu também trouxe gente da economia, da administração, da enfermagem, do Instituto de Ciências Biológicas de São Paulo. Então, é muito, sabe, são muitas lideranças, né? Muitos professores e pesquisadores já com uma visão consolidada do que é ter um curso da área da saúde, um curso médico. Então, isso tudo ajudou. Não dá para improvisar. Essas que foram muito mal é porque, né, apareceram com interesses mais econômicos do que realmente de formar médico. Eu até brinco, né? Isso que eu vou falar pode até ser perigoso, mas eu acho que esses egressos são as maiores vítimas, porque eles acham que receberam um diploma de médico. Eles deviam invocar o Código de Defesa do Consumidor e cobrar desses empresários da educação, que estão entregando um negócio que, né, é só falácia, quer dizer, não estão realmente entregando um médico formado que possa aí, vencer os desafios mais essenciais da população. E lembrando, eu sempre falo para os nossos egressos aqui, olha, graduar-se, não sinta que você já está pronto, tudo, né? Né? Você precisa, o ideal é fazer uma residência médica, né? Ficar mais 4 ou até 7 anos se especializando. Aí sim você vai ter maturidade, né? Você vai ter maturidade técnica, né? Mais, eu falo, psicossocial, e não termina nunca, né? Eu sempre falo, eu sou o R40, porque está sempre aprendendo, sempre sendo desafiado, sempre assim, os casos, os desafios chegam assim, é para dizer, olha, fica, né, no seu lugar, porque tem humildade, né? Com humildade, porque os desafios são grandes. Então, não pode, né? Eu acho que o governo aí precisa realmente assumir o papel dele e fazer uma boa regulação. Pode ser que o Brasil precise mais médicos, tem muita região que precisa, mas não é só quantidade, né? E o que se viu é isso, quer dizer, um percentual enorme de escolas, né? Mais de 140, com nota 1 e 2, numa prova só de conhecimento, é muito crítico isso, né? Professor, queria agradecer mais uma vez a participação do senhor, parabenizar o senhor em nome de toda a faculdade, parabéns, muito obrigado por sempre estar aqui gentil, solícito e atendendo nossos convites. Eu não falei mais nada do que você já sabia, Victor. Obrigado, professor. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.